Oi gente, tudo bem? Continuando aqui, esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo dessa playlist, refutando as falácias do pastor Rodrigo Mocelin sobre o pastorado feminino. Nesse vídeo ele tá tentando linkar também o feminismo com o pastorado feminino, o ministério feminino, né? E a gente vai estar refutando ao longo do vídeo aí. Por isso elas queriam usar calça jeans, por isso elas quiseram ir para o mercado de trabalho, como Betty Friedan em seu livro A Mística Feminina, escrito em 1963, dizia: por que nós não podemos ir também para o mercado de trabalho? E por que a mulher não pode ir para o mercado de trabalho? A mulher não pode ir para o mercado de trabalho? Por que a mulher queria ir para o mercado de trabalho? Para ter o dinheiro dela, para ter a liberdade dela, porque muitos casamentos não eram bons. Muitos casamentos não eram casamentos que davam certo. Então, a pessoa, se ela se separasse na época, ela não tinha trabalho, ela ficava na miséria. Então, ela não podia se separar. Por isso, então, a mulher ela não tem direito a ir para o mercado de trabalho, é uma coisa errada? As feministas queriam que as mulheres fossem para o mercado de trabalho. Qual o problema das mulheres irem para o mercado de trabalho? Isso, com base também na ideia de que elas eram iguais, idênticas, elas afirmaram: por que também não podemos transar como os homens transam? Por que não podemos ser pervertidos como eles são? E aí, eu estou partindo aqui da premissa feminista, de que todos os homens são malignos e mais pervertidos que as mulheres. E você é acostumado a ouvir isso. Mas, gente, se esse homem é pervertido e ele sai com várias mulheres, ele tem que ter mulheres para ele sair com elas. A não ser que ele saísse com um boneco de plástico, aí sim a gente podia afirmar que ele é mais pervertido que as mulheres. Mas se as mulheres aceitam dormir com eles, é porque elas também são pervertidas, tanto quanto eles. Isso é fato. Então, nessa época que elas diziam isso, que os homens eram pervertidos, para você ver assim a ignorância histórica da pessoa, né? Na época, as mulheres eram obrigadas a casar virgens. As mulheres ficavam dentro de casa, né? Quando é falado isso, que os homens eram pervertidos e as mulheres tinham que ter o direito de ser pervertidas também, é porque os homens frequentavam bordéis. Mas essa pessoa, eu acho que não sabe disso. E todos os homens frequentavam. Eles logo chegavam na puberdade, o pai já levava, porque para ser homem tem que ir para o bordel. Os homens eram incentivados a terem amantes. Eram amantes toleradas. Na época de Cristo eram concubinas, amantes toleradas. E nessas épocas aí, de 1950, 1940, 1920, eles frequentavam bordéis. E agora você me fala para mim que as mulheres eram também pervertidas? Eles frequentavam um grupo onde tinham muitas garotas de programas ali reunidas, onde recebiam todos os homens da cidade. E as mulheres de família estavam dentro de casa virgem, iam se casar virgem, né? Tanto que tem histórias de casos de homens que se casaram, que minha mãe conta, na época dela, que ela era moça, 1945, 1950, que a moça se casou e depois quando foi pra lua de mel, aí o homem percebeu, achou que a mulher não era virgem, com aquele mito de ímen, né? Que é um mito, não existe isso de ímen. Eu conheço mulheres que têm o ímen e já têm 2 filhos. E mulheres que não têm o ímen e que não tinham o ímen e eram virgens. Então o ímen não é sinal de virgindade, porque Deus ele jamais colocaria um sinal na mulher e não no homem. Porque a mulher tem que ser virgem, o homem não, como assim? Né? Então, por todas essas intolerâncias, por todas essas injustiças que o ministério feminista, que o feminismo ganhou força. Por causa de todas essas injustiças. Por causa de todas essas falta de coerência da realidade. Então esse homem, ele se casou com essa moça lá e ele achou que ela não era virgem e ele deu um tiro na cabeça dela. Isso minha mãe conta. Assim, na lua de mel mesmo, ele catou a espingarda e deu um tiro na cabeça dela. Porque ele achou que ela não tinha o ímen, sei lá o que ele pensou que ia acontecer ali. E a moça era virgem. Então, quantas coisas já aconteceram a respeito disso? Então, veja bem, existe assim um fundo de realidade que certos homens tendem a negar. Ah, porque os homens eram pervertidos e as mulheres então saíam com eles. Que mulheres saíam com eles? As meninas, elas tinham que ser virgem. Raramente uma menina perdia a virgindade e já ficava grávida e era expulsa de casa. Ela pagava um preço altíssimo por ter perdido a virgindade. E que preço altíssimo os homens pagavam naquela época por ir para os bordéis? Nenhum, preço nenhum. Aí você vem falar para mim aí que não havia opressão. Não existia opressão nenhuma. Mas ok, vamos partir da perspectiva de que o homem tinha um direito diferente, que era a liberdade sexual.
A revolução sexual desencadeada na década de 60, capitaneada principalmente pelas feministas, diziam isso. Por que não podemos fazer como eles? Por que não podemos mascar tabaco? Por que não podemos fumar como eles fumam? Somos iguais. E hoje também. Por que a Marta não pode ganhar como Neymar? É lógico que essas colocações feministas, porque não podemos fumar ou mascar tabaco ou sermos pervertidas? Essas colocações são antibíblicas. As mulheres mesmo não têm desejo de fazer nada disso. Os homens que faziam isso naquela época, que eram praticamente todos, né? Eles faziam isso e eles não eram julgados por fazer isso. Isso era incentivado pela sociedade. Eles eram os garanhões, era bonito. Mas uma mulher, se fizesse alguma coisa, tipo engravidasse, acontecesse alguma coisa, ela ficava na rua da amargura. Tinha que até virar garota de programa depois, porque ela não tem pra onde ir, não tem como sobreviver. Então, não é correto mesmo a pessoa falar que nós queremos ser igual aos homens e o feminismo fala que as mulheres e os homens são idênticos. Não são idênticos. Mas eles estão falando na questão física, não estão falando na questão espiritual, que é diferente. Tá vendo? Várias e várias pautas feministas se assentam na ideia de que os dois são idênticos em dons e aptidões. E é também com base nessa perspectiva que cristãs disseram, é verdade. Por que também não pode haver pastor? Porque, como vou defender aqui, até 1850 não havia uma pastora sequer em todo o mundo. Que pena, né? Será que é coincidência? Basta surgir a primeira onda feminista no século XIX e então começam a surgir pastoras. Coincidência? Creio que não. Eu quero então tentar defender a tese de que a Bíblia é muito clara sobre a liderança na igreja. Se é muito clara, por que você sempre repete? Se você tem certeza que a Bíblia é muito clara sobre a liderança na igreja. Então, primeiro, o amparo de toda a Escritura a este texto aqui que é muito claro. Wayne Grudem pergunta assim: quando você vê na Bíblia uma mulher, só uma, cite-me uma mulher em posição de liderança na igreja, ensinando a congregação, o povo de Deus reunido, homens e mulheres. Cite-me um exemplo, pergunta Wayne Grudem, em toda a Bíblia. Não há um exemplo. Primeiro que o Wayne Grudem, nem sei quem é, nem me interessa, não é Bíblia. E como a gente já viu nos outros vídeos, a condição da mulher, ela era iletrada, menos que um animal. E esse ser humano está perguntando se existia alguma mulher líder dentro da igreja, mulheres iletradas. Se existiam mulheres que eram ungidas a apóstolas, a sacerdotisas, a pastoras. Ele está perguntando se na época em que a mulher era vendida como mercadoria, haviam líderes mulheres. Olha o nível da desonestidade desse ser humano. As mulheres eram vendidas, não posso falar essa palavra, mas era tirada a vida das mulheres em praça pública. A mulher era tratada como menos que um ser dos mais inferiores. Ela era considerada um ser nojento. Se você for pegar essas religiões antigas, inclusive a doutrina do Yin e Yang, o Yin, eu não lembro se é o Yin e Yang que é a mulher, eu sei que tem o preto e o branco. O branco, ele é o homem. Olha para você ver. O negro é a mulher. O homem é a paz, a mulher é a guerra. O homem é a imensidão, a mulher é o caos. O homem é o bem, a mulher é o mal. Tudo que se refere às coisas boas, limpas, lindas, sublimes é o homem. Tudo que se refere às coisas sujas, pecaminosas, imundas, tudo que tivesse referência ao mal era a mulher. Então você vê ali a relação entre homem e mulher naquela época. Já estava ali na religião, já estava na mentalidade. Aí ele disse ali também sobre o movimento feminista, que foi um movimento feminista que até 1850 não tinha pastoras, e que foi um movimento feminista que impulsionou. Você veja bem, eu já falei aqui nos outros vídeos que as mulheres, elas não tinham direito a votar, não tinham direito à herança, não tinham direito a estudar, não tinham direito a trabalhar, não tinham direito de se divorciar, não tinham direito à guarda dos filhos.
O movimento feminista, ele impulsionou que esses direitos fossem sendo legalizados. Agora, a mulher poder trabalhar, a mulher poder votar, a mulher poder estudar, a mulher poder ter o seu trabalho, poder ter seu emprego, poder se divorciar e poder viver a sua vida e não ficar sujeita a ordenanças e regras que um homem impõe sobre ela, e humilhando e maltratando, e ela não poder se separar porque ela não tem dinheiro para sobreviver e nem para cuidar dos filhos porque ela vai perder herança. O que tem de errado, o que tem de ruim no movimento feminista ter impulsionado essas conquistas para as mulheres? Porque, na opinião de certas pessoas, parece que certos homens querem que as mulheres sejam como antigamente, que não podiam nem trabalhar, nem ter salário, nem estudar, nem fazer faculdade, nem ter herança, nem ter direito à guarda dos filhos, nem ter direito a nada. Parece que isso aí foi uma coisa ruim, a mulher ter conquistado esses direitos, né? Então, ele fala de uma forma assim que a mulher, o Ministério Feminino impulsionou o pastorado feminino. Talvez ali pelas mulheres estarem abrindo os olhos sobre a questão dos seus direitos, os seus valores que Jesus Cristo deu e que Jesus Cristo derramou sobre todas as pessoas de forma igual, porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele abençoou de forma unânime, de forma igual. Ele não abençoou mais o homem menos a mulher. Os dois são iguais perante Deus, os dois são iguais na questão espiritual. Eles não são iguais na questão física. O feminismo diz que a mulher é igual ao homem na questão física, mas não é. Eles são diferentes. Porém, na questão espiritual, eles são idênticos. Você tem no Antigo Testamento mulheres profetisas. E vou tentar defender que profetizar é diferente de ensinar. Não vai conseguir. Você tem profetisas. Você tem uma juíza e uma só. Uma juíza. Você tem pastoras de ovelha, de bicho. Nenhuma sacerdotisa. Nenhuma apóstola. Nenhuma sequer presbítera, bispa. Nenhuma em toda a Escritura. Você viu a forma como ele fala, a raiva que ele tem ali, o asco que ele demonstra ali na expressão facial? Nenhuma bispa, nenhuma. Você vê que ele fala assim com uma mágoa, com uma raiva interna, com uma coisa assim horrível, que você vê que você percebe assim que tem assim uma insegurança muito grande, um sentimento assim muito melindroso, muito assim de uma instabilidade emocional muito grande frente ao ministério feminino. Você percebe na fala dele, na forma como ele fala, que ele se expressa, dá para você perceber. Paulo diz em Timóteo 3:1, se alguém deseja ser bispo, a palavra bispo significa supervisor, líder. Se alguém deseja ser líder na casa de Deus, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Gente, só um homem pode corresponder a essa característica, ser marido de uma só mulher. Portanto, quando ele vai falar sobre as características para aquele que quer ser líder, ele se direciona a homens. Então, olha aí, a gente vê a ignorância histórica de novo, né? Analfabetismo histórico. Quem não sabe que na época de Cristo, de Paulo, os homens tinham mais que uma esposa? Tem alguém que não sabe disso? Ninguém, todo mundo sabe. E as mulheres tinham mais que o marido? Não. Mas os homens tinham mais que uma esposa. Então, para ser bispo, para ser presbítero, para ser pastor, o homem, naquela época, precisava ter somente uma esposa, como a Bíblia ordena, que seja o marido e a sua esposa. Então, ele está dizendo isso para aqueles homens, porque aqueles homens tinham 2, 3, 5, 10 esposas. É uma coisa tão simples de entender, tão lógica e tão clara. E as mulheres tinham mais que o marido? Não, só os homens tinham. Então, ele falou que seja o marido de uma só. Aí, isso quer dizer que está falando com homens. Então, assim, você vê assim que a pessoa não entende porque não quer entender. Ela quer desdobrar, ela quer distorcer o assunto, ela, né, faz o que pode para poder distorcer aquilo ali a favor da tese dele, do argumento dele. Homens. Mas, pastor, a Bíblia não fala que as mulheres profetizaram? Sim, porque
Profetizar é uma coisa. Exercer ensino e liderança na igreja são coisas diferentes. São coisas diferentes. E, se você diz que são a mesma coisa, então você está dizendo o seguinte: num lugar, Paulo disse que não podia. Você vê ali, né, o nível da insegurança. E se você diz que são a mesma coisa, tipo, ele tenta, assim, defender a tese dele de todas as maneiras. Você vê que ele está numa insegurança ali, que ele quer tentar provar o improvável. De ensinar, mas em outro lugar na Bíblia está permitido. Ou seja, você se tornou liberal. O liberal é aquele que crê que a Bíblia tem contradições, que a Bíblia tem erros. Só dá para você conservar esse argumento se você afirmar que a Bíblia possui erros. Então, ele está dizendo que ensinar e profetizar não é a mesma coisa. E ele está dizendo que, então, se Paulo falou num lugar para a mulher ficar calada e não ensinar, em outro lugar ele fala que Paulo falou que as mulheres profetizam. Mas que profetizar não é ensinar. Veja bem o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então tá, as mulheres profetizavam, mas elas não ensinavam. As mulheres profetizavam, mas elas não exerciam autoridade. As mulheres profetizavam, mas na visão que ele disse, não é na igreja, porque na igreja tem que ficar calada. Em um lugar fala, conserve-se as mulheres em silêncio. Em outro local fala, conserve-se as mulheres caladas na igreja. Então, você já viu uma pessoa calada profetizar? Na sua vida, você já viu alguém calado manifestar algum dom com a voz? Se ela está calada. Se ela está calada, logo ela não fala, logo ela não manifesta dom. E aí, Paulo fala que as mulheres profetizavam, a palavra de Deus fala que as mulheres profetizavam, as filhas de Felipe profetizavam e outras profetisas da época. Agora me responda uma coisa, para quem essas mulheres profetizavam se, na visão desse ser humano, as mulheres tinham que ficar caladas dentro da igreja? Para quem essas mulheres profetizavam e em que momento essas mulheres profetizavam? Porque ele está dizendo que a mulher deve ficar calada. Então ele está dizendo assim, que se você não aceitar esse ensino para os dias de hoje, que a mulher tem que ficar calada na igreja, então que a Bíblia está em contradição e nós somos pessoas liberais, então que a gente rasgue a Bíblia. Então a gente deve rasgar a Bíblia. Então aqui está em contradição, porque se Paulo está falando que as mulheres profetizam e também está falando para ficarem caladas, aqui está dizendo que o que profetiza fala aos homens. Agora, por quê? Fala aos homens como? Edificando, exortando e consolando. Edificar é mais que ensinar. Edificar é fundar, é começar um ministério. Porque uma mulher abrir um ministério em um determinado lugar e esse ministério crescer e milhões de pessoas serem salvas, então esse ministério é amaldiçoado, segundo a visão desse pastor, porque ali a líder era uma mulher, como no caso de Susanna Wesley. Susanna Wesley, ela foi uma mulher que ela abriu um ministério na casa dela. O marido dela era bêbado, não trabalhava, não sustentava a casa e vivia viajando. E ela ficava sozinha, então ela começou na casa dela, só que ela teve que passar para o celeiro, porque começou a chegar tanta gente para os cultos que não cabia mais dentro da casa. E ela foi para o celeiro para aumentar, e ela pregava, ministrava, liderava, orava, cantava, pregava a palavra, sozinha, ela era líder. Então Susanna Wesley, segundo a visão desse pastor, já está queimando no inferno, provavelmente, porque olha o ministério que ela fez. Ela era mulher e ela estava profetizando, pregando, liderando, ministrando. Ela fundou a igreja, ela fundou. E aqui está dizendo que quem profetiza fala a homens, mas tem pastores falando que a mulher profetiza sim, mas ela profetiza, né, na rua, na sarjeta, na beira do bar, para as paredes, para a panela, para o fogão, para a máquina de lavar. Só pode. Na mentalidade desses homens, a mulher que profetiza sim, né? Para as paredes, provavelmente. Agora, fala o nível da incoerência dessa pessoa. Ou realmente está fingindo, né? Para poder conseguir ter um embasamento para o argumento dele, que é muito fraco e pobre. Veja bem, se uma mulher profetiza, quando que uma mulher profetiza? Ela profetiza quando ela é trazida uma profecia para ela, do Espírito Santo, e quando ela está proferindo a palavra. Porque profetizar é falar, profetizar é proferir, profetizar é ministrar a palavra. Porque quando eu estou falando da palavra de Deus, eu estou ministrando, eu estou profetizando.
Agora, eu tô lá, o Espírito Santo vai mover em mim, me deu um dom para profetizar. Então, ele vai mover em mim para profetizar. Quando? Quando eu estiver no fogão fazendo comida. Quando eu estiver lavando roupa no tanque. Ou quando eu estiver sozinha na minha casa e eu profetizo para as paredes. É isso, pastor, que você está dizendo? Que quando uma mulher profetiza, ela não profetiza na igreja, ela profetiza, porque na igreja, segundo a tua visão, tem que ficar calada. Que aquela palavra é para hoje, né? Mulher só serve para ter filho e tem que ficar calada, segundo a sua visão. Então, quando uma mulher profetiza, ela profetiza para quem? A palavra aqui está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que ela fala aos homens, não às paredes. Então, qual que é o seu argumento? Qual que é o embasamento do seu argumento? Porque se uma mulher profetiza, ela está exercendo autoridade, ela está ensinando, edificando, exortando e corrigindo e consolando. Isso aqui é tudo ministério pastoral. É todo ministério pastoral. Funda a igreja, ela cuida, ela dirige, ela corrige, ela dá exemplo, ela ministra, ela canta, ela ora, ela faz tudo. E quem está capacitando? O Espírito Santo, não é o ministério feminino, não é o feminismo, o movimento feminista. O movimento feminista pode ter impulsionado, na época, para as mulheres começarem a ver o seu valor e homens que não viam o valor da mulher começarem a ver o valor da mulher e abriu espaço para a mulher, segundo elas tinham direito, porque Cristo derramou unção sobre ela? Sim, só que agora não vem querer equiparar as ideologias que são antibíblicas com o ministério feminino que foi derramado pelo Espírito Santo. Mas não, a Bíblia é muito clara em expressar que profecia é uma coisa e ensino e liderança são coisas diferentes. O próprio N. Gruden resume assim: profetizar é exprimir algo que Deus trouxe à mente espontaneamente, ao passo que ensinar é explicar ou aplicar a Escritura. Mentira. N. Gruden não é a Bíblia. E outra, quando você profetiza, você ensina. Quando você profetiza, você fala da palavra. Você não traz só uma nova palavra de Deus, que Deus vai falar que aconteceu com Paulo, que quando você for velho e tal, e foi profetizado. Não é só isso profetizar. Você pode ou não prever o futuro na profecia. Tertuliano, um dos pais da igreja no século II, ele disse que era permitido às mulheres profetizar. Porém, não é permitido à mulher que fale na igreja, mas também não lhe é permitido ensinar. Olha a incoerência dessa fala de Tertuliano. Olha o nível da incoerência. A pessoa tem coragem de colocar ainda essa fala aqui. É permitido a mulher profetizar, mas não é permitido a mulher que fale na igreja. Então eu queria entender, sabe, assim, essa lógica, porque não tá dando para entender. É permitido que ela profetize, mas não é permitido que ela fale, nem que ela ensine, nem batize. Aonde está escrito isso mesmo? E como ela pode profetizar sem falar? Aonde? Eu pergunto de novo, para as paredes, para a máquina de lavar, para a panela, para a pia, para quem? Porque ela pode profetizar, mas ela não pode falar. Então assim, olha a incoerência dessa fala. Ensinar e nem batizar. E vejamos então essa distinção entre profetizar e ensinar e liderar a igreja. Romanos 12, versos 6 e 7. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Uns receberam o dom de profetizar, outros de ensinar, mostrando que há uma distinção aqui. Paulo fala em Efésios que Deus concedeu dons aos homens. E aí ele começa a descrever os ofícios. Apóstolos, mestres e profetas, mostrando que uma coisa é um mestre, outra coisa é o profeta. É claro que aqui ele está falando já de ofícios mesmo, mas mesmo assim ele faz distinção. Exatamente, só que se você estudar sobre os dons e sobre os ofícios, você vai entender que uma pessoa pode receber até 3 dons diferentes. Então uma pessoa pode ser profeta, pode ser pastor, mestre, pode ser só pastor e não ter o dom de mestre, ser aquele que agrega, que cuida, aquele pastor social, mas não tem o dom para ensinar. Tem pessoas que têm o dom para ensinar, mas não tem o dom para agregar. Tem pessoas que têm o dom de profetizar e não tem o dom de ser pastor, de cuidar de uma congregação. Se você estudar a respeito dos dons e dos ofícios, você vai entender. Quando a palavra diz que Deus derramou dons aos homens,
Ali é outro problema que ele tem com a linguagem neutra, porque ele gostaria que Paulo escrevesse que Deus derramou dons aos homens e mulheres, a todos e todas e todes, né? Para mim, quando fala ali que derramou dons aos homens, eu já entendi. Não é necessário falar e especificar que são homens e mulheres, eu já entendi. Homens são homens e mulheres, corpo de Cristo. O corpo de Cristo não está dividido. Ele é um só corpo, não há divisão no corpo. O corpo de Cristo é composto por homens e mulheres de forma igual, homogênea, e esses dons são distribuídos nesse corpo de forma homogênea, segundo o Espírito Santo deseja. E ele distribui, ele não está falando tal dom para macho, tal dom para fêmea, tal dom para macho, tal dom para fêmea. Em nenhum momento a Bíblia especifica isso. Porque você quer encontrar na época de Paulo uma mulher que era líder. Olha o nível, gente, do analfabetismo. Olha o nível, porque olha o quanto que a mulher era tratada, taxada como ser inferior, como que Jesus Cristo ia pôr uma apóstola. Nem a graça, nem a doutrina da graça aquele povo queria aceitar. Eles continuaram na lei. Paulo foi pregar a graça para os gentios, porque os judeus não aceitaram. Até hoje tem pessoas que estão na lei. Eles não aceitavam. Como que eles iam aceitar uma mulher liderar? Isso então, olha o tipo de colocação que a pessoa faz, que não faz nenhum sentido desde tudo que ele está falando, desde o começo, não faz nenhum sentido. Ele faz distinção. Wayne Grudem explica assim: era o ensino e não a profecia que provia as normas doutrinais e éticas pelas quais a igreja se norteava. Exemplo, a Bíblia fala que Ágabo profetizou que Paulo ele seria preso se ele fosse para Jerusalém. Há também uma profecia lá em Atos falando que haveria fome naquele período. Isso era uma profecia. Não servia para guiar o povo no sentido de passar um dogma, passar uma doutrina e que o povo deveria seguir para sempre. Não, o ensino está intimamente ligado à liderança. É o que Paulo faz aqui em Timóteo. É por isso que você tem na Bíblia as filhas de Filipe que profetizavam, a irmã de Arão juntamente com as mulheres que profetizaram. Você tem a juíza Débora, você tem Ulda profetizando. É por isso que você vê em Atos capítulo 2, verso 17, aquela profecia de Joel se cumprindo no Pentecostes. E a profecia dizia que o Espírito Santo viria e então filhos e filhas profetizariam. É por isso que você tem muitos exemplos de mulheres profetizando na Bíblia. E quando todas essas mulheres que você citou profetizavam, elas profetizavam a pessoas. Elas profetizavam a igreja, a ajuntamento de pessoas, a povos, a multidões. Elas não profetizavam para a parede. Porque até agora eu não entendi qual que é a sua lógica. Olha como que você cai em contradição com a tua própria fala. As mulheres profetizavam, mas elas devem ficar caladas na igreja. Quando essas mulheres profetizavam, elas profetizavam a homens, como diz na palavra. Não profetizavam sozinha, para o espelho, olhando para o espelho. Eu não entendi qual que é o ofício, qual que é o resultado da profecia, para que serve a profecia, se você vai falar para você mesmo, olhando no espelho. Olha como você está caindo em contradição. Você está dizendo que a mulher tem que ficar calada na igreja, mas que as mulheres profetizam. Então, olha a sua contradição. Você não tem um exemplo sequer de uma mulher ordenada para o ministério Jura? pastoral em toda a Escritura. Sério? Sacerdotal no Antigo Testamento, presbitério, apóstolo, nenhuma sequer. Portanto, além de essas passagens aqui serem muito claras, não permito que a mulher exerça a autoridade de homem na igreja. Você até tem uma juíza lá, uma mulher liderando, exceção, mas você tem, liderando o povo. Mas na igreja, no templo, nenhum exemplo sequer. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Portanto, qual é a origem do pastorado feminino? Se você quiser encontrar a origem, não procure em Paulo ou em Pedro. Procure pelas feministas. Ali está a origem do pastorado feminino. Então, ele está dizendo que a origem do pastorado feminino está no feminismo, ele está tentando linkar essas duas coisas, como eu já expliquei, que não tem nada a ver.
O ministério feminino, ele começou quando Jesus Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue sobre todo aquele que crer. E todo aquele que crer, ele é regenerado. Pelo poder do sangue de Jesus, essa pessoa se torna uma nova criatura em Cristo Jesus e é abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Essas pessoas, homens e mulheres, compõem o corpo de Cristo, que é um só, e não há diferença entre homem e mulher, judeu ou grego, como Paulo fala. Não há distinção, todos somos iguais. Não há distinção entre ministério. A mulher, dentro da igreja, espiritualmente falando, pode fazer exatamente tudo que o homem faz. Depois ele vai falar para o final do vídeo, que eu não vou fazer todo o vídeo porque é longo, e ele faz até umas colocações assim absurdas, que teve uma profecia que falaram que os homens iam diminuir, que agora tem menos homens na igreja porque as mulheres estão pregando, então diminuiu os homens na igreja, então ele disse que essa profecia aconteceu, que está diminuindo os homens. Uma coisa absurda, que não faz sentido nenhum, não tem como você colocar uma coisa, comparar uma coisa com outra. E ele fala também da mulher dele, que a mulher dele grita e ela, tipo, é muito brava com os filhos, mas os filhos não respeitam ela, respeitam ele a hora que ele chega. Então, nem a autoridade da esposa dele, ele respeita. Porque desse sentido você vê que ele tira a autoridade da esposa. Porque quando o filho não respeita a mãe, é sinal que o pai já tirou a autoridade da mãe. Por isso que a criança não respeita. Porque veio o pai e tirou na frente da criança a autoridade da mãe. E ele fala achando lindo, achando maravilhoso, que quando ele chega, os filhos respeitam. Mas que ela não, que as crianças pedem para não contar pro papai que fez alguma coisa errada, porque tem medo dele, não dela. Então você vê que nem a autoridade da esposa como mãe ele respeita. E fala mais um tanto de coisa lá, que não tem base nenhuma bíblica, né? Que nós vimos aqui que não tem base. E que o corpo de Cristo é um só, não está dividido, e a mulher não pôde ser pastora há muitos anos depois da morte de Jesus por causa da opressão que os homens tinham a esses problemas, que eles têm medo da figura feminina, medo da autoridade feminina, se sentem instáveis. Quando tem uma mulher ensinando, uma mulher sendo líder, eles sentem medo, sentem insegurança, e por causa desse problema deles, que é um problema subjetivo, que precisa de tratamento, né? Eles começam a querer tolir o ministério feminino, calar a mulher, subjugar a mulher e falar coisas totalmente incoerentes. Pode profetizar, tem que ficar calada na igreja. Tem que ficar calada, só serve para ter filho, mas pode profetizar. Totalmente incoerente, totalmente em contradição consigo mesmo. Porém, né, essa visão de muitos pastores, infelizmente, é triste. Ele falou que estava sendo excluído, vai continuar sendo excluído. Todos os pastores que fazem isso de tolir o ministério feminino estão sendo excluídos e vão acabar no anonimato. Isso aí você escreve o que eu estou te falando. Vão acabar no anonimato. Porque ao passo que ele está excluindo metade do corpo de Cristo, que é composto pelas mulheres, ele está excluindo ali toda uma geração de mulheres que estariam pregando a palavra, estão atrapalhando o ministério, atrapalhando a pregação do evangelho por um problema subjetivo deles, um problema emocional interno. Deixe o seu comentário, a sua pergunta com respeito. Se houver comentários ofensivos, vai ser denunciado, bloqueado, porque infelizmente nós temos homens machistas que têm problemas com a figura feminina, que não aceitam, né, o ministério feminino, que acham que a mulher tem que ficar calada, a mulher só serve para ter filhos. Infelizmente nós temos homens assim nos dias de hoje. Se inscreva, deixe seu comentário. Eu agradeço quem assistiu até aqui, muito obrigada. Se você puder, compartilhe com pessoas que têm